É isso aí, galerinha. Você está no Enfermagem 24 horas. Edema agudo de pulmão. EAP. Sabe o que é? Não? Então me segue. Vamos lá. Embarca nessa aventura. É isso aí, gente. Vamos falar aqui sobre o EAP, edema agudo pulmonar, certo? Uma urgência clínica muito encontrada aí nas urgências, nas unidades de pronto atendimento, tá bom? Segundo a literatura, o edema agudo pulmonar é o nome que se dá ao acúmulo de líquidos nos alvéolos e intertícios pulmonares, condição esta que afeta diretamente o processo de oxigenação do sangue, ou seja, o edema agudo pulmonar ele afeta diretamente na hematose, que seria a troca do sangue venoso pelo sangue arterial, a qual ocorre diretamente nos pulmões. Na maior parte das vezes, ele surge como consequência do extravasamento dos fluidos contidos nos vasos capilares, fluido que se deposita nos interstícios pulmonares, dificultando a respiração. Ou seja, o paciente ele fica com aquela sensação como se estivesse se afogando fora da água. A imagem a seguir, ela apresenta exatamente o que ocorre com o paciente com edema agudo pulmonar, tá certo? Os pulmões eles se enchem de líquido, dificultando assim a respiração do paciente e causando aquela sensação de afogamento, porque os pulmões estão cheios de líquido, tá certo? A imagem a seguir, gente, ela aí representa, certo? O paciente com edema agudo e o paciente sem edema agudo. A imagem A, aí ela está mostrando aí o paciente com edema agudo, a qual nós vemos a condensação, tá certo, aí no seu pulmão direito, tá, essa parte aí bem esbranquecida, tá certo, que é diferente aí da imagem B. Vocês podem prestar bem atenção em relação a isso. Isso nada mais é que o líquido que extravasou dos vasos e capilares, tá certo, entre os alvéolos e os interstícios, como já falado aí no decorrer da aula. Como toda patologia, o EAP tem seus sinais e sintomas. Então vamos aqui citar alguns deles, esses são os principais, que seria a dispneia súbita. O paciente ele fica desesperado, por mais que ele busque oxigenação, por mais que ele tente respirar, ele não consegue, tá certo? Aí acarretando o que, gente? A falta de oxigenação nos órgãos, né? No corpo, nas extremidades, e aí nós conseguimos ver aquela famosa cianose das extremidades. E aí vem aquele bizu, né? Aquela dicasinha marota. Se tem cianose, tem o que, gente? Queda da saturação, ok? Esse paciente ele não vai ter uma boa perfusão periférica, esse paciente não vai estar com a saturação de oxigênio legal, ok? O outro sinal e sintoma que nós temos é a sudorese. Esse paciente ele apresenta um suor intenso no corpo, aquela pele fria, tá certo? Fica um paciente bem com a pele bem molhada mesmo. E temos aí também como sinal e sintoma aí nosso pico hipertensivo. O paciente tem uma urgência hipertensiva, né, associada aí ao nosso edema agudo pulmonar. O pico hipertensivo ele está aí associado na maioria dos casos de edema agudo, tá bom? E aí, como já falado já anteriormente, a sensação de afogamento. Como já disse, gente, por que essa sensação de afogamento? O nosso pulmão, tá certo? Ele se enche de líquido que foi extravasado pelos capilares, pelos vasos, não é isso? Através do que eu disse antes, ok? Aí, vamos lá, recapitulando, através dos alvéolos e dos interstícios pulmonares, tá bom? Então, essa sensação de afogamento, ela é muito grande. O paciente entra em desespero porque ele busca oxigenação, tá certo? E não consegue respirar, ok? Temos também aí o que? A dor no peito. Essa dor no peito ela é característica também de outras patologias, tá certo? Mas também ela ocorre no caso do edema agudo pulmonar. Até porque o edema agudo pulmonar, um dos maiores fatores que ocorrem são pacientes que têm síndrome coronariana aguda, tá bom? Também temos o que? A taquicardia. O paciente, devido à sensação de afogamento, dificuldade respiratória, aí vem o que? Afetar o psicológico desse paciente, ele entra em desespero, e aí, por sua vez, a taquicardia também ocorre. Que o que é taquicardia, gente? Vamos lá, relembrando aí, taquicardia é
o aumento da aceleração do batimento cardíaco, ok? Não podemos esquecer, taquicardia, aumento da aceleração do batimento cardíaco, ok? Temos também aí a fadiga, ou seja, o paciente ele fica sem força no corpo, aquela sensação de moleza, aquela sensação de eu estou cansado, não consigo, perdendo muitas vezes até o equilíbrio mesmo do corpo, tá bom? E o outro também aí que nós temos é o que? A tosse súbita, é aquela tosse desesperadora, você começa a tossir, sem conseguir falar, sem conseguir respirar, tá certo? Isso aí são os principais sinais e sintomas que ocorrem no EAP, gente, no edema agudo pulmonar. E se você não pegou ainda caderno e caneta para fazer as suas anotações, então dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega caneta e papel, volta o vídeo para o começo e vem fazendo tudo novamente aí, tá ok? E vai anotando tintim por tintim, todas as dicas e bizus. E não pode perder agora é o mais importante de tudo. Você que é enfermeiro, técnico de enfermagem, acadêmico, profissional de saúde, até o momento nós identificamos aí para você o que é um EAP, ok? Porém, como toda patologia, como toda urgência, precisa ser tratada. E o EAP, como eu já disse aí no começo do vídeo, ele é uma urgência clínica e precisa ser tratado de extrema urgência, gente. Ou seja, eu tenho que saber identificar quando o paciente chega na minha unidade com EAP e tenho que providenciar algumas coisas. Seria o que? A intervenção. E qual seria a intervenção a ser realizada no paciente com EAP? Vamos lá? Então vamos lá, né? Intervenção no EAP. Primeiramente, é importante levar o paciente para a sala de emergência e providenciar suporte de oxigênio, monitorização contínua, acesso periférico e elevação da cabeceira. Ou seja, esse paciente, ao ser identificado que ele é portador de um EAP, ou seja, que está ocorrendo um EAP nesse paciente naquele momento, temos que encaminhar ele para a sala vermelha ou a sala de urgência da unidade hospitalar, tá certo? Temos que realizar o quê? O fornecimento de O2 para esse paciente, através de catéter, através de uma marcha não reinalante, através de uma marcha de Venturi, tá certo? Mediante a necessidade desse paciente. Temos que realizar o que, gente? O acesso venoso periférico, que será por ele que nós teremos administrar o que? As medicações desse paciente, tá ok? Colocar ele em decúbito elevado, realizar os monitoramentos desse paciente, tá certo? Ou seja, a gente vai monitorizar o que? A oximetria, a capilografia, o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca, a pressão desse paciente, a frequência respiratória. Tudo isso nós vamos verificar aonde? No monitor cardíaco. Pois bem, realizamos aí então a intervenção no EAP, ok? Mas e aí, após a intervenção, o que se fazer? Devemos acionar o médico plantonista, tá certo? A qual vai começar o tratamento para esse paciente, gente. E quando falamos de tratamento do EAP, não podemos deixar de falar dela, a VNI, a ventilação não invasiva. A VNI ela é um dos pilares no tratamento do EAP, pois aumenta a pressão positiva. A VNI evita, em grande parte das vezes, a famosa intubação endotraqueal, a qual nós devemos lembrar que, devido ao acúmulo de líquido no pulmão, a pressão ao qual temos é uma pressão negativa e, ao utilizar a VNI, nós recebemos assim uma pressão positiva, a qual vai facilitar a hematose, e a troca do sangue venoso por arterial, a qual será associado a alguns medicamentos que será falado logo a seguir. Até aqui alguma dúvida? Caso esteja alguma dúvida, deixe no comentário que te respondo logo. Mas enquanto isso, qualquer coisa dá aquela pausa, volta o vídeo e assiste novamente. Agora vamos falar sobre os medicamentos utilizados no EAP. Os medicamentos utilizados no EAP com maior frequência são os diuréticos e vasodilatadores. Dentre eles, podemos citar uns que são usados com bastante frequência no EAP. O diurético utilizado com maior frequência é o furosemida, sendo administrado cerca de 0,5 a 1 micrograma por quilo, dependendo da necessidade do paciente,
né? Daí, ou seja, o seu peso, as suas condições clínicas, né, o seu porte físico, é que o médico aí ele vai dizer quantas microgramas deverá ser administrado de furosemida. E a sua ação aí ela tende a chegar no ápice aí em torno de 30 minutos, né? No máximo, ela já começa a ter seu efeito aí diurético no paciente. E aí vamos falar também agora sobre os vasodilatadores, né? Dentre eles nós temos aí o nitroprusiato de sódio, ou seja, o nipride, onde sua ação de vasodilatação ocorre nas artérias e veias, diminuindo a pós-carga. Porém devemos o quê? Observar a existência de síndrome coronarianas agudas, ou seja, as SCAs, que o paciente possa ter aí, né? Então, temos alguns exames que vai ser falado logo após. Então, tudo isso, gente, nós temos que prestar atenção para a administração do nitroprusiato de sódio, ok? A qual mesmo aí, ele tem que ser administrado de uma forma específica, certo? Que isso aí será falado em outro vídeo, tá? Mas aqui eu estou falando sobre o uso do mesmo. Bem, então vamos lá, né? Sendo observado algum SCA que possa comprometer a segurança do paciente, é prescrito de imediato a nitroglicerina, o famoso tridil. De forma semelhante ao nipride, o tridil, ele diminui a pós-carga com a vasodilatação das artérias e veias, possuindo ação diurética, né, onde associado com a furosemida devemos prestar muita atenção aí no distúrbio hidroeletrolítico que esse paciente possa vir ter. Ou seja, temos que ficar de olho no sódio, no potássio, né, e alguns outros eletrólitos que o paciente possa vir a perder aí com a diurese. E como toda urgência clínica, aí, o EAP ele tem suas complicações. E qual seria ela? Bem, gente, seria aí o rebaixamento do nível de consciência do paciente, né, que seria a escala de Glasgow a ser executada. E mediante a escala de Glasgow, se esse paciente chegar a um denominador aí que haja a necessidade, vai vir a famosa intubação endotraqueal, que é uma intervenção realizada nos casos graves do EAP. Nos casos mais graves do EAP, a intubação orotraqueal, infelizmente, ela é inevitável para o melhor recebimento de O2 do paciente, além da prevenção e proteção das vias aéreas, né, contra o que? Aquela famosa broncoaspiração. Devido ao paciente estar ali com um quadro de ansiedade muito grande, o quadro de sufocamento muito grande, aí não sabe a hora que esse paciente se alimentou, né, qual o resíduo gástrico que ele tem. Então, no caso grave do rebaixamento, certo? Antes que haja o relaxamento das musculaturas, a intervenção com a intubação orotraqueal, a qual vai fazer também uma pressão positiva nos alvéolos, né, no pulmão, vamos dizer assim, tá bom? E vai também prevenir aí a broncoaspiração do paciente. Para tal intervenção, contamos com um profissional fisioterapeuta, né, que irá de forma sistêmica estabelecer uma pressão ou volume de oxigênio para combater aí o edema agudo pulmonar. Lembrando que tanto para a intubação quanto para a VNI, nós necessitamos aí da ajuda do profissional fisioterapeuta. No decorrer da aula nós podemos ver a etiologia, né, do EAP, podemos ver aí a intervenção, né, do profissional de saúde, vimos também aí o que? Vimos o tratamento, vimos aí as medicações utilizadas com maior frequência no EAP, vimos também aí o que foi, gente, o caso grave, né, que é a intervenção aí com a intubação endotraqueal. E aí temos também o que agora para ver? Os exames. Será que você, profissional de saúde, sabe quais exames tem que ser realizado no quadro de edema agudo pulmonar? Dá uma pausa no vídeo aí, responde para si próprio e depois solta o vídeo novamente. E vamos ver se você acertou. É isso aí, galerinha. Se você acertou, parabéns. Se não acertou, não tem problema. Fica ligadinho que nós vamos falar para você tudo o que precisa ser feito no edema agudo pulmonar, tá bom? O edema agudo pulmonar é a radiografia do tórax, tá certo? A qual vai observar aí a intensidade desse edema, tá certo? No pulmão do paciente, através do que? De imagens ao qual vai ficar com o pulmão com uma certa área esbranquiçada, a qual refere à condensação e o extravasamento dos líquidos nos alvéolos e nos interstícios, como já falado no início da aula. Temos também aí o eletrocardiograma, né, a qual vai nos mostrar aí se tem algum distúrbio cardíaco no paciente, ou seja, alguma SCA, tá certo, presente, para que nós possamos também aí combater ela.
né, pois pode estar associado aí ao EAP, ok? Temos também um hemograma aí completo com marcadores cardíacos, ao qual vai ter aí troponina, CPK, ciclamina B, dentre outros marcadores. E em algumas unidades hospitalares também possuímos também o tal do gasômetro, né, para fazer a gasometria. A gasometria, gente, é um exame rápido, onde nós podemos aí ter acesso ao potássio, ao bicarbonato, ao sódio, a SpO2, o PCO2, se o paciente está com um pH ácido, alcalino, dentre outros fatores que a gasometria oferece, tá bom? É um exame muito importante e que pode ser muito eficaz na vida do paciente. No edema agudo pulmonar, nós temos aí fatores de risco, né, que são predominantes. Os principais deles são a síndrome coronariana, né, que são doenças cardiovasculares, a hipertensão, que faz parte também aí de uma doença cardiovascular, né, o tabagismo, tá certo? A obesidade e o sedentarismo. Gente, quando eu falo obesidade, não significa que a pessoa que tem um corpo magro não possa ter, tá certo, assim, um edema agudo pulmonar. Também tem, também pode ocorrer, mas ocorre com maior frequência, vamos dizer assim, em pacientes obesos e pacientes sedentários. E o sedentarismo não quer dizer que é somente para quem é gordo, para quem é obeso, e sim para todos os povos a qual não praticam nenhuma atividade física, seja ela aeróbica ou não aeróbica. E por fim, nós vamos falar agora sobre a conduta de enfermagem, ou seja, a equipe de enfermagem deve monitorar os sinais vitais do paciente, realizar o balanço hídrico, administrar a medicação prescrita, realizar a punção venosa periférica, monitorar e estabelecer o decúbito do paciente e fornecer oxigenoterapia, juntamente com a prescrição médica. E se tratando do profissional enfermeiro, né, o enfermeiro é responsável por classificação do paciente e encaminhar o mesmo à sala de urgência, ou seja, a sala vermelha, fazer o planejamento de enfermagem para esse paciente, a instalação de dispositivos invasivos como a sonda vesical demora para mensuração do balanço hídrico, tá certo? Em caso de que a equipe técnica não consiga realizar uma punção periférica, por esse paciente apresentar dificuldades mesmo de acesso periférico, o enfermeiro tem por competência pegar uma jugular, tá certo, nesse paciente, uma jugular externa, para ser administrar as medicações, né, e gerenciar a equipe técnica. Além disso, o enfermeiro deve montar o sistema de ventilação mecânica, se necessário, a utilização do mesmo para o paciente, testar o quinto de laringoscópio. Gente, em relação ao laringoscópio, tem que ser testado as lâminas do laringo, isso no início do plantão e não quando chega a ocorrência. Mas aí vale salientar para vocês, tá bom? E acompanhar o transporte do paciente caso faça necessário para realização da radiografia pulmonar, pois algumas unidades de urgência não têm aí disponível o raio-x portátil, tá bom? E é isso aí, galerinha. Se você gostou, curte, compartilha, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo e para que esse conhecimento seja passado adiante, tá bom? E não se esquece, se inscreve aí no canal e clica lá no sininho para que o YouTube possa, toda vez que postar um vídeo aqui, sinalizar para você possa acompanhar os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo que acontece na enfermagem 24 horas. Beijo!